Leitura do texto, planejamento e avaliação na escola, articulação e necessária determinação ideológica, de Cipriano Carlos Lucchesi. Intencionalidade da ação humana. O ser humano age em função de construir resultados. Para tanto, pode agir aleatoriamente ou de modo planejado. Agir aleatoriamente significa ir fazendo as coisas, sem ter clareza de onde se quer chegar. Agir de modo planejado significa estabelecer fins e construí-los através de uma ação intencional. Os fins sem ação construtiva adquirem a característica de fantasias inócuas. A ação aleatória sem fins definidos desemboca no ativismo. O agir que articula bens ou fins e meios parece ser a maneira mais consistente do agir humano. Desde que, por seu modo de ser historicamente construído, o homem não se contenta com uma forma natural de ser. Ao contrário, tem necessidade de modificar o meio para satisfazer suas necessidades. Os animais, em geral, convivem com o meio ambiente como ele é. O ser humano é irrequieto e, por isso, cria-o e recria-o permanentemente para transformá-lo no seu ambiente. O que quer dizer que o ser humano se caracteriza por ser ativo e que, ao construir seu mundo, constrói a si mesmo. Somos, individual e coletivamente, aquilo que nós construímos. Engels, num texto denominado A Humanização do Macaco pelo Trabalho, após fazer uma análise do modo como o ser humano se constituiu através da ação, trabalho, conclui: o animal utiliza a natureza, nela produzindo modificações somente por sua presença. O homem a submete, pondo-se a serviço de seus fins determinados, imprimindo-lhes as modificações que julgam necessárias, isto é, domina a natureza. Esta é a diferença essencial e decisiva entre o homem e os demais animais, e, por outro lado, é o trabalho que determina essa diferença. Ou seja, o ser humano interfere no meio ambiente não só devido ao fato de nele estar presente, mas sim em função de modificá-lo para buscar a satisfação de suas necessidades. Enquanto os demais animais agem por contiguidade, o ser humano age por intencionalidade. Faz a natureza transformada seu verdadeiro meio de vida, mas ao mesmo tempo em que constrói o seu mundo, constrói-se a si mesmo com as características do mundo que construiu. A ação sobre o mundo externo nos configura esse mundo. Contudo, Engels lembra que essa ação do ser humano pode produzir efeitos tanto benéficos como maléficos. Diz ele: mas não nos regozijemos demasiadamente em face dessas vitórias humanas sobre a natureza. A cada uma dessas vitórias ela exerce a sua vingança. Cada uma delas, na verdade, produz em primeiro lugar certas consequências com que podemos contar. Mas em segundo e terceiro lugares, produz outras muito diferentes, não previstas, que quase sempre anulam essas primeiras consequências. Para exemplificar essa situação, dentre outros acontecimentos históricos, lembra que os homens que, na Mesopotâmia, Grécia e na Ásia Menor, e em outras partes, destruíram os bosques para obter terra arável. Não podiam imaginar que dessa forma estavam dando origem à atual desolação dessas terras, ao despojá-las de seus bosques, isto é, dos seus centros de captação e acumulação de umidade. A conclusão que Engels chega nessa constatação é que somos a cada passo advertidos de que não podemos dominar a natureza como um conquistador domina um povo estrangeiro, como alguém situado fora da natureza, mas sim que lhe pertencemos, com a nossa carne, nosso sangue, nosso cérebro, que estamos no meio dela, e que todo o nosso domínio sobre ela consiste na vantagem que levamos sobre os demais seres de poder chegar a conhecer suas leis e aplicá-las corretamente. Importa observar que Engels tem claro que os efeitos negativos da ação humana têm consequências não só sobre a natureza propriamente dita, mas também sobre o mundo social. Os efeitos positivos e negativos da ação intencional do ser humano se manifestam também no modo de ser
e de estruturar a sociedade com todas as suas manifestações de insatisfatoriedade, de satisfatoriedade ou insatisfatoriedade. Os benefícios e as satisfatoriedades da vida humana, assim como seus malefícios e insatisfatoriedades, são resultantes da ação do ser humano que constrói resultados. Essa conclusão nos obriga a meditar a respeito do significado de nossa ação intencional sobre a realidade. Não pode ser uma ação qualquer, mas sim uma ação que conduz a resultados satisfatórios para o ser humano dentro de uma perspectiva de totalidade, ou seja, levando em conta o máximo possível das determinações reconhecíveis dessa ação. O que significa que temos por obrigação buscar o máximo possível de compreensão das determinações de nossa ação para que possamos propor fins e meios, os mais sadios para o ser humano, seja no que se refere aos efeitos imediatos ou subsequentes, seja no que se refere aos efeitos individuais ou coletivos. Afinal, somos individual e coletivamente resultado de nossa ação. Isso significa que nossa ação, seja ela no nível macro ou no micro, é política. Ela está comprometida com uma perspectiva de construção da sociedade. As ações no nível macrosocial são facilmente distinguíveis quanto aos seus efeitos sobre o ser humano. Porém, as ações no nível micro têm seus efeitos obscurecidos, por serem elas catalogadas como ações privadas. Pareceria que as ações privadas não constroem efeitos positivos ou negativos para a sociedade. No entanto, não nos podemos esquecer que as macro-perspectivas das sociedades se cimentam fundamentalmente através das denominadas ações privadas. O micropoder, que através das relações entre pais e filhos, entre administradores e trabalhadores, entre professores e alunos, entre pastores religiosos e fiéis, é um meio pelo qual o macropoder se sedimenta e se estabelece numa trama de relações que enrijecem e constituem o corpo social que conhecemos. A conduta de não reconhecermos o significado das relações no nível micro impede que as vejamos como atos políticos, pois até mesmo quando desenvolvemos a filosofia da despolitização dos atos privados, como quando dizemos "eu não sou político", entre aspas, em função do fato de não participarmos diretamente de uma instituição política, tal como o partido, a assolação de categorias profissionais, sindicato, estamos assumindo um ato político, o ato de, politicamente, despolitizar a política. Esse fato garante uma dormência da consciência, que possibilita a ação inimiga, entre aspas, sem qualquer interposição de resistência. É um modo de sofrer a ação política do sistema social sem ter ciência de como ela age. Agir como se nossos atos individuais e particulares não fossem políticos é um modo de contribuir para a construção de consequências maléficas para o ser humano ao longo do tempo. Planejamento e comprometimento ideológico. O ato de planejar é a atividade intencional pela qual se projetam fins e se estabelecem meios para atingi-los. Por isso não é neutro, mas ideologicamente comprometido. Em decorrência da mediação que fizemos antes, fica claro que não há atividade humana neutra. Todas são axiologicamente definidas. O ser humano não age sem fins, independentemente de quais sejam e de que a nível de consequência estejam. Poderão ser fins considerados positivos ou fins considerados negativos. Poderão ser finalidades que estão manifestadas no nível da consciência ou poderão ser finalidades que estão assinaladas nas camadas do inconsciente. Não importa. O fato é que, na origem de toda a conduta humana, há uma escolha.
Isso implica finalidades e também valores. Desse modo, o ser humano está, entre aspas, condenado a escolher. Nossa ação fundamenta-se em juízos de valor sobre o mundo que nos cerca, a natureza, a sociedade em que vivemos, o futuro a ser vivido, as relações com as pessoas, as vivências. Não somos, pois, indiferentes ao mundo no qual vivemos. Assumimos posição. Aceitamos e lutamos por alguma coisa quando avaliamos positivamente, assim como rejeitamos outra, quando atribuímos a ela um valor negativo. O ser humano é um ser que avalia, em todos os instantes de sua vida, dos mais simples aos mais complexos. Ele está tomando posição, manifestando-se não neutro. No ato de planejar, como todos os outros atos humanos, implica escolha, e por isso está assentado numa opção axiológica. É uma atividade meio que subsidia o ser humano no encaminhamento de suas ações e na obtenção dos resultados desejados e, portanto, orientada por um fim. O ato de planejar se assenta em opções filosófico-políticas. São elas que estabelecem fins de uma determinada ação. E esses fins podem ocupar um lugar tanto no nível macro como no nível micro da sociedade. Situe-se onde se situar, ele é um ato axiologicamente comprometido. Apesar desse fato construtivo do ato de planejar, a prática do planejamento em nosso país, especialmente na educação, tem sido conduzida como se fosse uma atividade neutra, sem comprometimentos. Por vezes, o planejamento é apresentado e desenvolvido como se tivesse um fim em si mesmo. Outras vezes, é assumido como se fosse um modo de definir a aplicação de técnicas efetivas para obter resultados, não importando a que preço. Os técnicos de planejamento esmeram-se na elaboração do melhor modelo de projeto, entre aspas, tópicos, divisões, subdivisões, numerações, delimitação de recursos, fluxos, cronogramas. Os roteiros técnicos da apresentação de projetos sofisticam-se cada vez mais no que se refere aos detalhes e ao estabelecimento de técnicas eficientes. Porém, pouco ou nada se discute a respeito do significado social e político da ação que se está planejando. Não se pergunta pelas determinações sociais que estão na base do problema a ser enfrentado, assim como não se discutem as possíveis consequências político-sociais que decorrerão da execução do projeto em pauta. A glória, por vezes, daqueles que dedicam a atividade de planejar situa-se na perfeição do projeto elaborado e não na criticidade com que os fenômenos sociais envolvidos são abordados. Uma manifestação desse processo tem a ver com o aumento e aperfeiçoamento das técnicas de planificar, modelos, fórmulas, esquemas, tipos de controle, mas não com o aperfeiçoamento do ato político, que é o ato de planejar. Tem ocorrido uma hipertrofia dos instrumentos de racionalização dos modos de agir. Nisso tudo, o que mais importa permanece obscurecido a finalidade social e política que serve o ato de planejar e de executar uma determinada ação. Não a finalidade imediata, ou seja, os resultados imediatos que devem decorrer da execução do projeto em si, mas a finalidade social a médio e a longo prazo. O modelo de sociedade ao qual está servindo o planejamento elaborado permanece obscuro, oculto. Aliás, a atividade de planejar sem que se esteja atento aos seus significados ideológicos é um modo, dentre muitíssimos outros, de resguardar o modelo de sociedade ao qual serve esse planejamento, ou seja, é uma forma de escamotear a realidade, por não a questionar. Há um senso comum que impera, especialmente na atividade educativa.
de que o ato de planejar é um ato simplesmente técnico. Essa postura parece ser tão natural que os educadores, ao planejarem suas ações, na maior parte das vezes, não se perguntam a que resultados políticos podem conduzir suas ações. Definem eficientemente os modos de agir de um determinado projeto e descansam em paz, esquecendo-se daquilo que Engels disse, que a natureza, no caso a sociedade, a médio e a longo prazos, se vinga das ações que nós praticamos sem uma visão de totalidade, ou seja, os resultados de positivos que pareciam ser, passam a ser negativos, ou até mesmo de atos aparentemente positivos ao nível individual ganham características negativas no nível coletivo. O planejamento não será nem exclusivamente um ato político-filosófico, nem exclusivamente um ato técnico. Será, sim, um ato, ao mesmo tempo, político-social, científico e técnico. Político-social na medida em que se está comprometido com as finalidades sociais e políticas. Científico na medida em que não se pode planejar sem um conhecimento da realidade. Técnico na medida em que o planejamento exige uma definição de meios eficientes para se obter os resultados. Planejamento como modo de prever a administração de recursos escassos. Analisando o tema planejamento, Delfim Neto, em 1966, dizia que é importante que todos compreendam que o planejamento é uma simples técnica de administrar recursos e que, em si, é neutro. De fato, o ato de planejar não é neutro, mas, para o autor, ele deve assim ser entendido. Assumindo-se a perspectiva dessa definição, o planejamento se reduz a uma técnica sofisticada de, no presente, estabelecer previsões para a administração futura da escassez de recursos disponíveis, sejam eles operacionais, materiais, financeiros, sejam humanos. Não menos contundente nesse sentido foi a expressão de João Paulo dos Reis Veloso, em seu discurso de posse no Ministério do Planejamento em 3 de novembro de 1969. A grande dimensão é o mais longo prazo de gestação dos projetos, decorrente da maior complexidade tecnológica, elevam a produtividade do planejamento, pela maior economia de recursos e pela redução substancial de riscos que permite. O ex-ministro menciona os compromissos técnicos do planejamento, porém, em nenhum instante indica a necessidade da compreensão político-social do ato de planejar. O próprio Nilson Holanda, como um profissional da área do planejamento, diz em seu livro: podemos definir o planejamento como a aplicação sistemática do conhecimento humano para prever e avaliar cursos de ação alternativos com vista à tomada de decisões adequadas e racionais, que sirvam de base para a ação futura. Planejar é decidir antecipadamente o que deve ser feito, ou seja, um plano é uma linha de ação pré-estabelecida. Observemos que nenhum dos três autores menciona qualquer dimensão político-social do planejamento. O ato de planejar manifesta-se em suas falas como atos neutros, por suposição exclusivamente técnico. Isso significa que se deve planejar sem questionar o modelo de sociedade para o qual se está planejando. Analisando a crise energética que eclodiu no mundo em 1973, Roger Garaudy, no seu livro Projeto Esperança, lembra que foram tomadas muitas decisões técnicas para superar a defasagem de energia que ameaçava o mundo. Porém, acrescenta: nenhum centro de decisão econômica ou política imaginou um só instante pôr em questão o modelo de crescimento econômico da sociedade burguesa na qual vivemos. Ou seja, trabalhamos no nível aparente, não buscamos questionar o oculto, não procuramos dar uma quebrada de pescoço para ver a realidade e o mundo a partir de uma outra perspectiva que não seja por aquela que estamos acostumados a olhar. As decisões, usualmente,
são no sentido de modernizar e não de revolucionar o que tem. Em síntese, o que se observa, seja nas publicações, no ensino, seja na prática, é que o planejamento tem sido visto como uma técnica neutra de prever a administração dos recursos disponíveis da forma mais eficiente possível. Seja no nível teórico, seja no nível prático, não se tem observado uma preocupação com as finalidades político-sociais do planejamento. Questionam-se os meios, não os fins. Contudo, ambos precisam ser questionados. Agora vale perguntar, no âmbito da prática educativa escolar, como tem sido praticado o planejamento? Para responder essa questão, temos de tomar duas dimensões, os ensinamentos que se encontram nos livros de didática e a prática do planejamento do ensino na escola. Planejamento na prática escolar. O que tem sido? Tanto no cotidiano escolar como nos livros de didática, a questão do planejamento escolar no geral possui as características desejadas não só por nossos ex-ministros do planejamento, como também por parte de alguns atores que discutem essa temática, ou seja, as atividades de planejar são tomadas como neutras. Planejar nas escolas em geral tem sido um modo de operacionalizar o uso de recursos materiais, financeiros, humanos, didáticos. As denominadas semanas de planejamento escolar, que ocorrem no início de cada ano letivo, nada mais tem sido do que o momento de preencher formulários para serem arquivados na gaveta do diretor ou de um intermediário do processo pedagógico, como coordenador ou supervisor. Usualmente, com exceções do cotidiano escolar, é claro, essa semana de planejamento redunda no preenchimento de um formulário em colunas, no qual o professor deve registrar o que vai fazer durante o ano letivo na disciplina ou na área de estudos que trabalha. As colunas do formulário são objetivos, conteúdos, atividades, material didático, método de ensino, avaliação e cronograma. O preenchimento desse formulário geralmente se dá a partir da segunda coluna, conteúdos. Os conteúdos são transcritos nos índices de livro didático. A seguir, criam-se objetivos correspondentes aos conteúdos transcritos. Subsequentemente, seguem as indicações das páginas do livro didático correspondentes ao conteúdo. Algumas atividades que poderão ser utilizadas no trabalho diário do ensino-aprendizagem, etc. Isso, de fato, não é planejar, é preencher formulário. Essa é uma forma de fazer do ato de planejar um ato neutro, como desejavam nossos ex-ministros e como desejam todos os que defendem uma perspectiva conservadora para a sociedade. Por outro lado, os livros de didática, quando tratam do tema planejamento, não apresentam uma postura muito diferente desta. Há exceções, é claro, mas no geral, o planejamento é apresentado aí como uma técnica neutra de eficientização da ação. Para exemplificar, vamos tomar um livro que é muito difundido no Brasil através dos cursos de didática, Planejamento do Ensino e da Avaliação, de Cláudia Maria Godoy Turra et al., onde encontramos definições de planejamento em diversos níveis que denotam essa perspectiva. Vejamos. Definição geral de planejamento. É um conjunto de ações coordenadas entre si, que concorrem para a obtenção de um certo resultado desejado. É um processo que consiste em preparar um conjunto de decisões tendo em vista agir posteriormente para atingir determinados objetivos. É uma tomada de decisões, dentre possíveis alternativas, visando atingir os resultados previstos de forma mais eficiente e econômica. Essas definições não são descabidas. De fato, planejamento é isso que indicam, mas não só isso. Além de delimitar ações eficientes, o planejamento tem de cuidar das finalidades político-sociais da ação. Caso contrário, poderia no máximo estar modernizando algo que já existe e não tomando uma decisão de base que direcione a ação a partir de um ponto de vista crítico. O mesmo se dá no que se refere a outras definições de planejamento contidas nesse livro. Planejamento educacional. É o processo de abordagem racional e científica dos problemas de educação, incluindo definição de prioridades e levando em conta a relação entre os diversos níveis de contexto educacional. Planejamento curricular. É uma tarefa multidisciplinar que tem por objeto a organização de um sistema de relações lógicas e psicológicas,
dentro de um ou vários campos de conhecimento, de tal modo que se favoreça ao máximo o processo de ensino e aprendizagem. É a previsão de todas as atividades que o educando realiza sobre a orientação da escola para atingir os fins da educação. Planejamento do ensino é a previsão inteligente e bem articulada de todas as etapas do trabalho escolar que envolve as atividades docentes e discentes, de modo a tornar o ensino seguro, econômico e eficiente. É a previsão das situações específicas do professor com a classe. É o processo de tomada de decisões bem informadas que visam a racionalização das atividades do professor e do aluno na situação ensino e aprendizagem, possibilitando melhores resultados, em consequência, maior produtividade. Desde a definição mais genérica de planejamento como conjunto de ações coordenadas, visando atingir os resultados previstos de forma mais eficiente e econômica, passando de planejamento educacional como abordagem racional, científica dos problemas da educação, para o planejamento curricular, com previsão de todas as atividades do educando, para atingir os fins da educação, até a mais específica do planejamento de ensino, como previsão inteligente e calculada de todas as etapas de trabalho na escola, possibilitando melhores resultados e, em consequência, maior produtividade. Não se encontra nenhuma referência à necessidade de uma discussão política da ação que vai realizar. Esse tipo de entendimento, assim como a prática do planejamento que vem sendo feita na escola, conduz ao que o ex-ministro Delfim Neto desejava, ou seja, que todos compreendam que o planejamento é uma atitude neutra, ainda que de fato ele não seja. Aí se manifesta uma postura acrítica ante a prática educativa. É como se tudo já tivesse plenamente definido. Parece que não há mais nada a definir. Basta operacionalizar os meios. Esse posicionamento obscurece até mesmo o fato de que o tempo e a história existem e significam movimento, transformação. Obscurece o fato de que cada dia é um novo momento e por isso mesmo necessita ser repensado e redimensionado a partir da base, da raiz. Com essa postura na prática de planejar, estamos assumindo a vida e a prática educativa, em específico, como uma coisa estática, definitiva, como se bastasse tão somente operacionalizá-la sem necessidade de redimensioná-la. Ora, a vida e os processos sociais cambiam a cada momento e, em consequência, a atividade de planejar necessita estar atenta a esse processo, visto que ela é a atividade pela qual os seres humanos dimensionam o seu futuro. Retornando a Engels, os seres humanos modificam a natureza para atender às suas necessidades. Por isso, por sua ação não poderá ser qualquer ação, mas sim aquela que esteja comprometida com a vida em mudança, com o atendimento das suas necessidades. Planejamento escolar. O que pode ser? Em seu livro Projeto Esperança, Roger Garaldi nos lembra que para construir o futuro não basta estarmos atentos aos meios educativos, temos de estar atentos aos fins. Diz ele, a função primordial da educação já não pode ser adaptar a criança a uma ordem existente, fazendo com que assimile os conhecimentos e os saberes destinados a inserir em tal ordem, como precederam gerações anteriores, mas, ao contrário, ajudá-la a viver um mundo em que se transforma em ritmo sem precedente histórico, tornando-a, assim, capaz de criar o futuro e de inventar possibilidades inéditas. Que nossos sistemas escolares universitários atuais não correspondem absoluta a essa nova necessidade. É uma evidência que as experiências de maio de 1968 nas universidades do mundo inteiro, nas manifestações de contestação dos estudantes, no curso dos anos que se seguiram, foram sintomas brutalmente reveladores. O problema em questão não pode mais ser resolvido simplesmente por uma reforma do ensino, isto é, por uma modificação dos meios que permita atingir melhor os fins até aqui visados, mas por uma verdadeira revolução industrial que ponha novamente em questão esses fins e se oriente para a pesquisa e a descoberta de um novo projeto de civilização.
Já não basta e nunca bastou pensar nos meios, nas técnicas e na sofisticação dos recursos tecnológicos. Eles são necessários, mas como meios. Toma-se premente aprender a meditar sobre os fins e os valores que devem orientar a educação, e então os meios serão selecionados tendo em vista os fins. Necessitamos de eficiência, não eficiência para qualquer finalidade, mas eficiência que nos auxilia a dar conta das perspectivas de vida sadia para os seres humanos. Importa que a prática de planejar, em todos os níveis, educacional, curricular e de ensino, ganhe-se a dimensão de uma decisão política, científica e técnica. É preciso que ultrapasse a dimensão técnica, integrando-a numa dimensão político-social. O ato de planejar, assim assumido, deixará de ser um simples estruturar de meios e recursos para tornar-se o momento de decidir sobre a construção de um futuro. Será o momento de dimensionar a nossa mística de trabalho da vida. Para tanto, importa estar de olhos voltados para o futuro e não para o passado. O passado serve para reconhecermos como foi a vida e para fundamentar nossas decisões de mudança de rota. Contudo, a construção está para o futuro. Há que se estar aberto para ele. Nesse sentido, reconhecer o mundo contemporâneo, suas necessidades e suas aberturas para o futuro é importante. Compreensão e a assunção do presente em função do futuro é que nos darão a dimensão político-social do nosso ato de planejar. A atividade escolar de planejar. A atividade de planejar, como um modo de dimensionar política, científica e tecnicamente a atividade escolar, deve ser o resultado da contribuição de todos aqueles que compõem o corpo profissional da escola. É preciso que todos decidam conjuntamente o que fazer e como fazer, na medida em que é o conjunto de profissionais da escola que constitui o seu corpo de trabalho. O planejamento das atividades também deve ser um ato seu, portanto coletivo. Decisões individuais e isoladas não são suficientes para construir resultados de uma atividade que é coletiva. As atividades individuais e isoladas não são inócuas, mas são insuficientes para produzir resultados significativos no coletivo. Tornam-se necessárias ações individuais e coletivas ao mesmo tempo. Cremos que o papel do diretor de um estabelecimento de ensino é coordenar a construção de diretrizes da instituição como um todo e atuar para prover as condições básicas para que tais diretrizes possam efetivamente sair do papel e transformar-se em realidade para que o projeto se transforme em construção. Não será o diretor que planejará e imporá o seu planejamento sobre os outros. Ele será, sim, o coordenador de uma decisão coletiva para a escola, que também deverá ser gerenciada coletivamente. Só um projeto comum poderá ser realizado em forma comum. Avaliação, instrumento subsidiário da construção do projeto de ação. A avaliação poderia ser compreendida como uma crítica do percurso de uma ação, seja ela curta, seja prolongada. Enquanto o planejamento dimensiona o que vai construir, a avaliação subsidia essa construção porque fundamenta suas decisões, novas decisões. Como crítica de percurso da ação, a avaliação será uma forma pela qual podemos tomar, genericamente falando, dois tipos de decisão. Uma delas tem a ver com a dimensão do próprio projeto da ação. A avaliação subsidia a própria produção do projeto ou seu redimensionamento. O nosso projeto pode ter ficado defasado em virtude das novas dimensões da realidade e das novas exigências do presente. Pode ter sido muito pretensioso, necessitado, por isso, de novo tratamento. Pode ter sido incompatível com o meio onde estamos atuando. A avaliação será, então, um sistema de crítica do próprio projeto que elaboramos e estamos desejando levar adiante. O outro tipo de decisão que a avaliação subsidia refere-se à construção do próprio projeto. O boneco está planejado. Agora importa dar-lhe a forma real, utilizando-se para isso de todos os recursos definidos. Nesse nível, a avaliação é um constante olhar crítico sobre o que se está fazendo. Esse olhar possibilita que se decida sobre os modos e como melhorar a construção do projeto no qual estamos trabalhando.
Aqui a avaliação contribui para identificar impasses e encontrar caminhos para superá-los. Ela subsidia o acréscimo de soluções alternativas necessárias para um determinado percurso de ação. Vale ressaltar que entendemos da avaliação como crítica de um percurso da ação. De um lado, crítica é a avaliação que opera na identificação das condições políticas e sociais do próprio projeto, o que permite dimensioná-lo de forma mais adequada. De outro lado, o processo pelo qual nós temos à nossa frente um objetivo, no caso, a construção de nosso projeto. Estamos investidos em nossa efetiva construção. Crítica, então, não será um ato acusatório de responsabilidades não assumidas por este ou por aquele profissional. Pode até ser isso também, mas sim com o modo comum de analisar e verificar onde está havendo estrangulamento de um curso de ação e como ele pode ser superado com o comprometimento dos profissionais que dela participam. A avaliação crítica aponta alternativas de melhorias. Usualmente entendemos que a avaliação crítica como um modo pelo qual podemos atirar na cara do outro as suas fragilidades, assim como suas possíveis irresponsabilidades, criando um clima de guerra entre aqueles que trabalham no projeto. Quando a avaliação tiver essa característica, com certeza, ela não será crítica no sentido construtivo, mas será sim crítica no sentido vulgar e negativo de crítica, uma vez que será uma forma de destruir um processo. Para que a avaliação seja uma crítica do percurso, é necessário que todos os envolvidos no projeto estejam com a mesma camisa. Como se diz, estar com a mesma camisa não significa ser vaca de presépio que bate a cabeça dizendo sim a tudo. Significa sim estar envolvido na construção de um projeto comum e para isso contribui analisando, observando pontos de estrangulamento, sugerindo-se e comprometendo. O diretor, como líder de um processo, deverá trabalhar para coordenar essa dinâmica de construção da crítica. Claro, por vezes haverá rupturas no processo de construção da ação. Então, temos de ter a clareza de compreender que na ruptura não se constrói uma ação dimensionada, mas se redimensiona uma forma nova de agir. As rupturas existem e existirão. Precisamos saber administrá-las para retirar delas o que há de positivo. O diretor de uma instituição escolar, como líder de um grupo de trabalho, tem responsabilidade de sadiamente coordenar a construção do projeto escolar. Para isso, terá de saber ouvir, dialogar, trabalhar, para que se chegue a um consenso do que vai ser construído coletivamente. E então, a partir daí, ele terá de ser o polo de coordenação dessa atividade. A avaliação como crítica de um percurso da ação será, então, um ato amoroso, um ato de cuidado, pelo qual todos verificam como estão criando o seu bebê e como podem trabalhar para que ele cresça. Planejamento e avaliação. Enquanto o planejamento é o ato pelo qual decidimos o que construir, a avaliação é o ato crítico do que nos subsidia na verificação de como estamos construindo o nosso projeto. A avaliação atravessa o ato de planejar e executar, por isso contribui em todo o percurso da ação planificada. A avaliação se faz presente não só na identificação da perspectiva político-social, como também na seleção de meios alternativos e na execução do projeto, tendo em vista a sua construção. Ou seja, a avaliação como crítica de percurso é uma ferramenta necessária ao ser humano no processo de construção dos resultados que planificou produzir, assim como é no redimensionamento da direção da ação. A avaliação é uma ferramenta da qual o ser humano não se livra. Ela faz parte de seu modo de agir, por isso é necessário que seja usada da melhor forma possível.